Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? 1 Samuel, capítulo 8. Os israelitas pedem um rei. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelo caminho dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhes disseram: Vê, já estás velhos, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dai-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Verso 7. Disse o Senhor a Samuel: Atenda a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende à sua voz, porém adverte solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Versículo 10. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e com os seus cavaleiros, que corram adiante dele. Os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós sereis por servo. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, a repetiu perante o Senhor. Versículo 22. Então o Senhor disse a Samuel: Atende à sua voz e estabelece um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Olha que momento, né? Nós podemos observar aqui. Esses acontecimentos registrados ocorreram mais ou menos 20 anos depois da vitória acontecida em Ebenezer. Samuel tinha naquela época por volta entre 55 e 65 anos de idade. E nós voltamos a ver aqui uma questão curiosa da condição dos pais para com os filhos. O texto diz aqui que os filhos de Samuel não andaram segundo os seus caminhos. Eles se desviaram, né? Aceitaram o suborno, perverteram o juízo e amaram a avareza. Como pais, nós temos uma grande responsabilidade no destino dos nossos filhos. Ofereça ao Senhor, para que Ele cumpra os seus propósitos através deles e continue a treiná-los para que frutifiquem em vida piedosa. É muito importante nós criarmos filhos piedosos. A Bíblia diz em Provérbios 23:6, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela
crescer, não se desviará dele. Compreenda que falhar em fazer isto pode trazer como resultado grande piedade. Dedique os seus filhos ao Senhor. Lembre-se de que eles são herança e bênção do Senhor. Então é muito importante nós não criarmos os filhos para nós mesmos, nem criá-los cheios de milindres, mas desde cedo nós, através do nosso exemplo, amém, ensiná-los a servir ao Senhor de todo o seu coração, a serem fiéis na casa de Deus. É muito importante isso. Estava claro em Israel que Deus pretendia que eles tivessem um rei. Gênesis 49:10 especifica que a dinastia viria da tribo de Judá. Em Deuteronômio 17 estão registradas na lei de Moisés as normas específicas para o estabelecimento de um rei. A atitude de desaprovação de Deus está relacionada com o desejo de Israel de ser como todas as outras nações. Olha, Deus escolheu esse povo para eles serem diferentes das outras nações. Israel, olhando as outras nações, queria ser igual às outras nações. Veja que coisa terrível, né? Às vezes nós somos salvos e devemos ter um padrão de vida que o pessoal que está no mundo deve olhar para nós e ver a bênção do Senhor, nos chamar bendito do Senhor, como diz lá em Malaquias capítulo 3, todas as nações os chamarão de bem-aventurados. A gente está olhando o mundo e querendo ser como eles. Que coisa, que situação essa revela o coração do povo de Deus. E isso era para com a autoridade instituída com Deus, amém? Então é muito importante nós aprendermos princípios no nosso relacionamento com as autoridades constituídas. Aprender a relacionar-se de forma apropriada com as autoridades ordenadas por Deus é uma parte importante da maturidade espiritual. Como a nossa natureza na carne é pecaminosa, ou seja, ela está sempre em rebelião contra Deus, a nossa carne não presta para nada. A minha e a tua carne, ela deve ser crucificada todo santo dia. Não sabemos automaticamente como nos relacionar de forma apropriada com a autoridade. Precisamos de muito treinamento nessa questão. Precisamos também experimentar muita disciplina da parte do Senhor. Então, o que fazer? Respeite as autoridades designadas por Deus, mas não dê mais honras a elas do que a Deus ou a sua palavra. Saiba que, se você fizer isso, pode estar praticando a idolatria. Olha a importância do equilíbrio. Olha a importância de você reconhecer as autoridades, mas saber o limite desse reconhecimento. Seja leal com os líderes apontados por Deus, a fim de ganhar sua confiança. Não fale contra, nem assuma uma causa contra líderes ordenados por Deus, mesmo que pareçam estar errados. Deixe que Deus o julgue. Interceda por eles. Cada um de nós deve responder a Deus por suas ações. Então, é muito importante nós sabermos como lidar com a autoridade, nós sabermos nos relacionar com as autoridades constituídas. Amém? Então, é muito importante nós entendermos isso. Quando Deus diz aqui no versículo 22, então disse o Senhor a Samuel, atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. Há uma diferença bem definida entre a permissão de Deus para que Saul fosse constituído rei e a sua própria escolha de Davi. Deus diz a respeito de Davi, me provi de um rei. Lá no capítulo 16, no versículo 1, que nós comentaremos em breve. Em Saul, concede ao povo o rei que eles próprios escolherem. Então, sempre na nossa vida vai ter esses desígnios de Deus e as nossas próprias escolhas. Nós vamos ver aqui na escolha do primeiro rei de Israel, que Samuel vai ungir, Saul é uma escolha do povo. Nós vamos ver que Saul não vai ser obediente, vai ser rejeitado por Deus, e Deus vai levantar um homem segundo o seu coração que ele mesmo escolheu. E Samuel também vai ungir Davi. Ele é o juiz de transição e vai ungir os dois primeiros reis da monarquia israelita dentro do Reino Unido de Israel. E nós vamos ver que através da dinastia de Davi, Deus suscitará o verdadeiro rei
que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reina sobre nós e você precisa aprender a estar debaixo da sua autoridade, do seu governo e do seu reino. Amém? Quero convidar você a estar conosco hoje na Casa do Oleiro. Teremos o nosso culto da família e será uma grande bênção poder receber você e sua família lá. Se você não mora em Campina Grande, você pode acompanhar pelas redes sociais. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus nos abençoe e até amanhã.